Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Renilson e a gente vai dar continuidade, né, aos nossos exercícios. E eu coloquei aqui um pedacinho, né, para a gente não ver muitos spoilers do nosso código, mas nesse algoritmo aqui, ele quer que receba uma data nesse formato aqui, tem que ser exatamente nesse formato, dia, dia, mês, mês, ano, 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 né? E print ao final se de fato o usuário informou a data no formato correto. Então, vamos pensando aí como a gente vai fazer esse programa, que aí eu já venho com a solução. Belezinha? Então, já abri aqui meu PyCharm, beleza? Vou criar novamente um novo arquivo, Python file. Vou colocar aqui o nome de mod 4x04, beleza? Nosso quarto exercício. E agora, a gente vai poder, né, trabalhar um pouquinho com as strings, né, com os textos. A gente vai ter que manipular ela um pouquinho para a gente poder trabalhar com elas e, de fato, saber que o usuário colocou ela no formato certo. Então, eu, de início, vou pedir aqui ao usuário que entre com a data, né? Então, ele vai dizer o seguinte, ó, entre com uma data, né? E aí eu vou colocar aqui, ó, no formato dd barra, né, dia, né, ano, ano. Belezinha? Beleza. Ele vai ter que entrar com esse input, beleza? E aí, o que vai acontecer? Para que a gente possa trabalhar exatamente com isso aqui, com cada informação dessa data, eu vou fazer o que a gente chama de split. Split é separar essas strings de alguma forma. E aí eu vou ter que separar ela em dia, mês e ano. Como é que eu vou fazer isso? Como eu tenho valores, né? Aliás, como eu tenho caracteres especiais que separam essas informações, isso fica bem fácil, bem fácil, bem muito simples com o comando split que a gente vai conhecer agora. Então, vem comigo. Eu vou criar aqui mais uma variável com o nome data separada, beleza? E vou dizer o seguinte, ó, eu vou chamar essa string aqui, data, porque de fato, quando o usuário informar o dado, vai ser do tipo string e vai ser salvo aqui, né? O formato que ele vai dar, por exemplo, vamos supor que ele vai colocar aqui 8, né, do 10 de 2001, por exemplo. É uma data. E aí eu vou ter que separar, né? Dia, mês e ano. Beleza? A data que eu vou colocar aqui, então, vai ser a data separada. Eu vou chamar data, ponto, e o formato que a gente quer. Beleza? Que é o formato split, né? Ou seja, o comando split. Quando eu digitar esse comando, então, ele vai pedir o separador, né? De fato, o que vai separar os meus dados. Nesse caso, o que separa os meus dados é a barra. Então, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai varrer essa string. Onde ele encontrar a barra, ele separa. Beleza? E aí ele vai criar um vetor para isso. Vamos ver o que está sendo salvo dentro dessa data separada. Então, eu vou dar primeiro um print para a gente visualizar esse dado aí. Beleza? Ó, vou dar um print aqui nisso aqui. E aí, de fato, o que ele coloca aqui, que ele salva aqui, na verdade, é um vetor com todos esses dados separados. Beleza? Vou executar aqui, ó, para a gente visualizar. Opa! Na verdade, ele executou o passado, então vou minimizar aqui para a gente ter um pouquinho mais de espaço. E vou de novo dar um Ctrl Shift F10. Beleza? Agora ele executou o arquivo que a gente quer. E eu vou dizer o seguinte, ó. 8 do 10 de 2001. Informei a data aqui exatamente no formato correto. Quando eu der Enter, percebe aqui o vetor que ele criou para a gente. Lembra lá das nossas aulas de vetores, nas nossas lógicas de programação. Então, ele tem aqui uma string 8, uma string 10 e uma string 2001. Lembrando que tudo isso ainda é texto. A gente não converteu nada para um número, um valor numérico. Beleza? Então, sabendo disso aqui, fica muito mais simples, muito fácil, tá? Trabalhar com eles dessa forma. Porque agora a gente vai tratar os erros. O primeiro erro que o usuário pode informar aqui é o seguinte. Vamos supor que ao invés dele colocar apenas 3 informações, ele colocou mais um aqui, ó, mais um número aleatório. Ou até mais, né? Vamos supor que ele colocou assim, ó. E isso não é um formato de data válido. E a gente tem que tratar isso aqui. Então,
nesse caso aqui, eu vou copiar esse comentário e colocar bem aqui, ó, tratando o erro do tipo. E eu vou colocar uma data dessa forma aqui, beleza? Então, como é que a gente vai tratar esse erro? Percebe que esse formato de data só, só permite até três posições no meu vetor, percebe? Por quê? Porque eu sempre vou ter apenas dias, meses e anos. Então, eu só vou ter 3 posições no meu vetor, tá? Eu não tenho mais posições além de dia, mês e ano, percebe? Então, nesse caso, basta que eu conte quantas posições o meu vetor fez. Belezinha? Então, olha só. Vamos supor que eu executei esse comando e eu coloquei assim, ó. 8/10/2001. Coloquei mais uma informação. Vamos supor que eu coloquei mais outro ano. Quando eu der um Enter, percebe que agora ele colocou 4 posições. Ó. 08, 10, 2001, 2002. Mas esse último a gente não quer, né? Porque de fato não é uma data válida. Então, nesse caso, o meu array só vai ter no máximo 3 posições. Para eu encontrar então o tamanho, né, do meu vetor, é muito simples, muito fácil. Basta que eu use o comando len, que já é própria da linguagem Java, quer dizer, da linguagem Python, assim como o split. Beleza? Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou simplesmente dizer assim, ó. Se len, que é o comando para pegar, né, a quantidade de posições do meu vetor. Então, se len for, né, e aqui eu informo o que ele vai pegar. No caso, a data separada. Se o tamanho desse vetor for maior do que 3, então ele vai dizer o seguinte, ó. Printa para mim que isso é uma data inválida. Então, eu vou dizer, ó, data inválida. Beleza? Porque, de fato, ele colocou uma data nesse formato aqui. E aí ele vai ter mais de 3 posições no meu array. Beleza? E isso não é uma data válida. E agora eu só venho com o else. Belezinha? E aí o else vai ter que executar várias e várias coisas aqui, né, pessoal? Então, se não, ele vai testar agora outros erros. Por quê? Porque o outro equívoco que o nosso usuário pode informar é se ele informar uma data desse tipo aqui, ó. Vamos supor aqui, ó, usuário informa 012 barra, sei lá, 12 de 2002. Isso aqui continua sendo uma data válida, porém, não aos nossos olhos. Por quê? Porque aqui, quando ele pega esse número aqui, de fato esse número é 12, né? O dia 12 existe. Porém, a data no formato 012, isso não é legal aos olhos, entendeu? Aqui tem 3 números, né? E isso não é legal. Os dias somente aparecem 2, né, no nosso formato. Então, a gente pode aplicar a mesma teoria que a gente aplicou aqui no array. Se o dia tiver mais de 3 números, então, nesse caso, é uma data inválida. Beleza? E também se tiver assim, ó, né, se tiver só um número, isso também é uma data inválida. Beleza? Então, se o usuário informar dessa forma aqui ou dessa forma aqui, continua sendo uma data inválida. Então, para eu fazer isso, aqui em cima, eu vou separar isso, né, os valores que a gente quer, os dados que a gente quer. Então, eu vou fazer assim, ó, dia recebe data, né, data separada. Em que posição? Ora, na posição 0, né? Porque a primeira posição é sempre o dia. O mês vem na segunda posição, então data separada na posição 2, quer dizer, posição 1. E o ano vem sempre na outra posição, né? Na posição 2. Então, beleza, aqui eu consegui separar as informações, dia, mês e ano, e agora eu vou comparar elas aqui. Eu vou dizer o seguinte, ó, se por acaso, o tamanho do dia, né? ou seja, a quantidade de números que tiver no dia for diferente, agora eu vou colocar diferente de 2, por quê? Porque necessariamente eu preciso ter somente 2 números. Então, se tiver só 1, 3, 4, 10, 20, não é uma data válida.
Então, se for diferente de 2, ou, né, também tem a condição ou, o mês, né, também não pode ter apenas mais de 2 dígitos, né? Então, se for diferente de 2, ou o ano tiver... Aí aqui é que vem o pulo do gato, né? Porque o ano ele só pode ter menor do que 4. Então, se tiver menor do que 4, nesse caso tem que dar erro. Por quê? Porque eu também posso ter ano, sei lá, 20.000 ou 20.500. Isso ainda continua sendo ano. Porém, um ano dessa forma aqui, ó, não pode ser colocada como uma data válida, né? Vamos supor que eu coloquei 12 do 12 de 1. Isso não é visual aos olhos. Então, para que ele coloque o ano 1, eu terei que adicionar os 3 4 aqui. Então, se for menor do que 4, a quantidade de dígitos aqui, então nesse caso ele tem que dar um erro. E aí eu venho com 2 pontos e digo o seguinte, ó, printa para mim que essa data é inválida. Então, vou dizer o seguinte, data, faltou aqui as aspas, data com formato inválido. Beleza? Show. Agora eu vou para o segundo erro. Pode ser que o usuário, né, informe aí um dia ou um mês que está fora do limite. Então vamos supor aqui, ó, eu tenho que colocar o else aqui, né? Vamos supor que o usuário vem e informa assim, ó. O usuário informa uma data que é 34 do 20 de 2002. Esse mês aqui não existe, né, pessoal? Porque o nosso mês só vai até 12 e o nosso dia só vai até 31. Então, o máximo, né, o limite que ele pode estourar são esses aqui. Entendeu? Então, se ele informar 34 de 22, isso não é uma data válida. Beleza? Ou seja, está fora do limite. E aí, para isso, como a gente vai ter que fazer cálculos agora com ele, porque eu vou ter que comparar números de fato com isso aqui, eu vou ter que converter ele para inteiro. Então, vou dizer o seguinte, ó, dia é igual a um inteiro de dia, ou seja, só convertir ele para inteiro. E eu vou fazer essa mesma coisa aqui, ó. Mês recebe um inteiro de mês. E ano recebe um inteiro de ano. Belezinha? Agora que eu converti ele para inteiro, eu simplesmente vou ter que fazer uma condição, ó. Se o dia for menor ou igual a zero, né, não existe dia zero, ou, né, eu tenho que usar o ou aqui, ó, né, ou o dia for maior ou igual a 31, na verdade, só maior, porque pode ser igual a 31, então nesse caso ele vai printar para mim o que? Data com dia inválido. Simplesmente assim, beleza? Agora eu vou vir aqui, ó, com else if. Posso usar o else if e dizer o seguinte, ó. Se o mês, né, for menor ou igual a zero, menor ou igual a zero, não tem mês zero nem mês negativo, ou mês for maior do que 12, for maior do que 12, então ele vai simplesmente printar para mim, né, data com mês inválido, beleza? Data com mês inválido, é isso que ele vai printar para mim. Agora, tem o seguinte, né? Pode ser o ano, né? O ano, aí nesse caso, o ano, ele pode ser do jeito que quiser, né? Porque, de fato, o ano não tem um limite, né? Vai a 30.000, 40.000 no ano. Agora, o que falta a gente dizer é que se ele realmente passar por todas essas condições, então, de fato, ele fez uma data válida. Então, no else aqui, ele vai printar, ó, né? Ele vai printar aqui a data, posso fazer uma concatenação aqui, ó. A data nessa posição aqui foi escrita corretamente, beleza? E aí, simplesmente, eu venho aqui e dou um format para ele adicionar a data ali naquela posição. Olha que maravilha, né? A data que de fato o usuário informou aqui em cima. Então, beleza, acho que o nosso programinha já está funcionando bacana. Se eu executar então isso aqui, ó, né, venho aqui e vou informar aqui uma data. Então, primeiro a gente vai tratar o primeiro erro. Vamos supor que o nosso usuário, né, informou aqui, ó, 8 do 10 de 2001 barra 2002, né, barra 2005. Né? Olha só,
ele vai dizer que a data é inválida porque de fato ele bateu nessa condição aqui, ó. Belezinha? Se a gente executar novamente e fazer outra forma aqui, ó, 2/12 de 2002, por exemplo, então ele vai dar um erro aqui dizendo para a gente o seguinte: ele encontrou um erro legal, olha só, name error. Isso aqui geralmente aparece quando a gente colocou um nome errado, né, da nossa variável. Ou seja, quando há uma variável que não foi definida. E aí ele dá esse name error. Que de fato é essa daqui, ó. Eu coloquei aqui com 2As. E essa variável data com 2A não foi definida. Beleza? Então foi esse o erro que ele encontrou. Se eu executar novamente e fazer essa condição aqui, ó, 2/12/2002, ó, ele vai dar data com formato inválido, porque de fato ele bateu nessa condição aqui, porque o número de dígitos do dia foi diferente de 2, e aí ele diz que a data estava com formato inválido. Se eu der um run novamente, eu vou pedir agora, né, que o usuário informe dessa forma aqui, ó. Então eu vou informar um dia aí que é 34, um dia que é 22 e um dia que é 2002. Esse usuário, ele tá mesmo procurando confusão, né, pessoal? Então, se eu disser isso, ó, de novo ele vem e diz que a data com dia é inválida. Beleza, então e se eu colocar uma data correta? 8/10, né, de 2001, por exemplo. Aí ele vai dizer que a data 8/10 foi escrita corretamente. Então, pessoal, nosso programinha está funcionando bacana. Era isso que a gente queria, era isso o nosso objetivo e ele está funcionando. Agora tem um porém, né? Tem mais um erro que o usuário pode fazer, né? Esse usuário, hein, é um dos nossos piores inimigos, sabia, pessoal? Mas olha só, imagina aí que, né, um usuário ele vai entrar com a data assim, ó, FF10/2001. FF não é um número, pessoal. E aí, quando a gente vir aqui, ele novamente vai aparecer aquele erro, né? Value error. Ou seja, ele não conseguiu converter essa string para um valor inteiro. E aí ele apresenta o value error. Beleza? Ou então, se, por exemplo, ele vir aqui e digitar apenas 01, né? E aí, ó, olha só o que vai acontecer. Vai aparecer mais um erro aqui, ó. Index error. Ou seja, ele não encontrou essa lista aqui, pessoal. Porque como a gente colocou apenas uma única posição, aliás, não colocou, né, a barra, então quando ele veio aqui para separar, né, a string, ele colocou apenas uma única posição dentro dessa data separada. Então, esse vetor só tem uma posição. Quando ele vai consultar a posição 1 nessa linha de código, ele não encontra essa posição. E por isso, ele dá um index error. Ou seja, esse índice aqui não foi encontrado nesse vetor. Belezinha? Então, tem mais dois erros aí que a gente pode tratar esses erros. E é exatamente isso que a gente vai fazer no nosso próximo módulo. Belezinha, pessoal? Então, a gente vai ficar por aqui para que a aula não fique muito longa, beleza? Tchau, tchau!